Bem-vindos a mais um episódio do Antes que a Campainha Toque, um podcast Escola Note. Eu sou a Sofia Correia e vamos falar de educação. No episódio de hoje vamos falar sobre inclusão nas escolas. Onde está? A palavra inclusão está em todos os documentos das escolas, mas está nas salas de aula? Está nos recreios? Está nos olhos de quem ensina? Este episódio não é só sobre educação. É sobre pertencer. É sobre crianças que não aprendem da mesma forma, que se movem, falam, pensam de maneira diferente e que ouvem muitas vezes, mesmo sem palavras, que não encaixam. Porque uma escola que está só preparada para alguns, não está preparada para ninguém. Hoje vamos falar de inclusão, daquela que começa no coração e que se treina na sala de aula, no recreio, nas festas de aniversário e nas conversas de família. E tenho comigo duas convidadas muito especiais, a Andreia Paes de Vasconcelos, que é mãe de 4 miúdos maravilhosos, e do Tomás, com quem vivo na pele estas questões, e fundadora do Desenvolve-te, um centro infantil de terapias. E Mariana Lucas de Aguiar, neuropsicóloga, mãe e fundadora da Clínica Apego e que trabalha há 15 anos nas áreas do autismo e da PHDA. E juntas vamos perguntar com coragem onde está afinal a inclusão. Bem-vindas! Obrigada a nós pelo convite. Obrigada, Sofia. Eu tenho logo vontade de passar ao nosso tema, porque é um tema que me toca muito, mas antes disso vou-vos convidar a fazer uma viagem no tempo e a voltar à escola, porque acho que como pais é um exercício ótimo lembrar-nos do tempo em que éramos nós, as alunas. Eu queria saber que tipo de alunas é que vocês eram. Se eram aquelas que adoravam ir comprar um material escolar, forrar os cadernos, super organizadas, ou se eram aquelas que ao fim de uma semana já estava tudo riscado. Eu era super aplicada, o que tinha tudo a condizer com tudo. Uau! Para mim, setembro era mais importante até que o início das férias, porque só aquilo de ir comprar o material todo, e depois eu fazia mesmo as borrachas antigas ficavam no passado, tinha que ser tudo novo. E depois eu lembro-me de uma coisa que me acontecia, a primeira vez que eu escrevia nesses cadernos tinha que ficar mesmo perfeito, então muitas vezes eu gastava logo 10 folhas até encontrar. Exatamente, com a letra perfeita, com o marcador que eu queria, com a cor. Tudo a fazer pandan. Sim, tudo. E tu, Mariana? Andreia descreveu perfeitamente uma Mariana, teríamos dado lindamente, porque era igual. Eu lembro-me de estar na praia com a minha mãe, já a imaginar os cadernos que eu ia comprar, as canetas a condizer, se era dossiê, se era caderno individual, exatamente a mesma coisa, de passar tudo super direitinho. Não, a meio do ano a coisa ia descambava ali um bocadinho. Claro. Ninguém consegue estar sempre com essa letra perfeita. E ainda hoje, o início do ano escolar, ir à papelaria é um marco muito importante já na minha vida profissional. Eu também adoro, é um dos meus programas preferidos. É ir à noite com os meus filhos, comprar um material escolar, e eu acho que fico mais entusiasmada que eles e deixo-os escolher. Porque não é o meu material escolar. Eu estou muito entusiasmada este ano porque a Constança vai para o primeiro ano. E miúda. E é miúda. Os rapazes, eu acho que eles não vais poder escolher aqueles cadernos com florzinhas. Olha aqui a florzinha e este caderno, então estou muito entusiasmada. E vocês, como alunas, como é que vocês eram no recreio? Eram aquelas que brincavam com toda a gente ou aquelas que ficavam mais no cantinho? Eu acho que brincava com toda a gente, tinha mais preferência por algumas crianças, que eram as com quem eu me lidava mais, mas lembro-me que estava sempre a brincar, não ficava no canto. Também, embora me recorde, e agora quando penso em retrospectiva, penso que já haveria um ou outro grupo um bocadinho mais segregado. E quando faço esse exercício, penso que se calhar não estava tão atenta como deveria ter estado a colegas que se calhar ficavam um bocadinho mais à parte. Mas isso também é normal, porque eras uma criança e nós como é óbvio, agora tu como é óbvio como psicóloga nós queremos que aconteça de forma diferente. Claro, sim, estarem mais atentos ao outro. E tem assim alguma memória de um professor ou de uma professora que vos marcou especialmente?
Eu acho que a minha primeira professora da primária. primária marcou-me muito pela positiva, porque era tudo uma novidade também para mim, então tenho-a no coração ainda. Lembro-me, acho que se a visse agora não a reconhecia, mas lembro-me, ainda está muito presente a memória na minha cabeça, por acaso. Lembro-me da minha educadora, portanto, a Guida, um beijinho para a Guida. E a dona Paula, chamava-lhe Dona Paula também, a professora primária que leva para a vida. Encontrei-a recentemente assim no Facebook, portanto uma coisa assim super informal, e marcou-me muito pela positiva também. Foi ela que me ensinou o gosto pela leitura, pela escrita. É que é tão importante não é? Sim. Os professores podem fazer Eu mesmo a lembro-me diferença. de ter ido ela no último ano, no 4º ano, convidou-nos para ir à casa dela, então aquilo foi o auge. Uau! E então tenho essa memória, nós Tão todos giro. lá na casa dela, que eles tinham um pátio gigante e onde estávamos todas da turma a brincar, então foi mesmo muito giro, tenho mesmo boas memórias. É incrível isso. E o que é que vocês mais adoravam na escola e o que é que menos gostavam? Eu era brincar. E assim, tipo, mais crescida, tens assim alguma coisa que adoravas ou outra que não gostavas nada? Eu gostava de estudar, eu acho que por acaso fui uma boa aluna, uma boa filha para os meus pais. Gostava muito que os meus filhos Foste fácil. Fui fácil. Deste porque pouco trabalho. Eles não me pediam para estudar, portanto eu estudava. Muitas vezes era a minha mãe dizer, hoje vamos aqui. Eu disse, mãe, não dá, hoje temos que ficar, porque eu tenho que estudar. Ok, Portanto, eras essa, criança, dessas. tudo muito atinadinho, muito organizado. Portanto, acho que não tinha assim nada que não gostasse. Acho que gostava de tudo. Eu não gostava de fazer trabalhos de casa. Lembro-me de, às vezes, estar a fazê-los à porta da escola com a ajuda de amigos. Eu era das que fazia à sexta-feira. E enganava um bocadinho, porque eu sempre fui boa aluna, na prática tinha um bom desempenho, mas tinha uma mãe que andava muito em cima de mim para eu estudar. Ok. Portanto, Isso também te criou aí alguma pressão. Eu adorava escrever. Quando era o dia de fazer uma composição, sempre adorei fazer composições. Morria de medo dos exercícios de matemática. Mas trabalhos de casa eram um suplício. E estudar também era difícil. Nunca tive grande aptidão para me concentrar muito durante muito tempo. Mas gostava da escola. Era bastante feliz na escola. Adorei conhecer-vos um bocadinho como alunas. Eu não era nada assim. Mas pronto, mas é bom saber que temos aqui alunas aplicadas e organizadas. E agora, voltando e indo ao nosso tema, que é um tema que eu acho que é muito importante falar, quando vocês pensam na palavra inclusão, o que é que vos vem à cabeça? Inclusão é pertencer a algo. O que eu acho é que hoje em dia é só uma teoria. Acho que a inclusão em Portugal existe no papel, mas na prática não existe. Eu diria que inclusão é estar verdadeiramente presente e não só fisicamente. Portanto, é ser visto, é ser aceite como se é e haver acomodações para que essa pessoa seja vista no seu verdadeiro potencial. Portanto, mais do que um espaço físico só de estar onde os outros estão. Ser olhada, ser ouvida, não é? E não ser só ali uma coisa que está ali, que está de facto, e muitas vezes eu acho que é isso que acontece. As pessoas confundem um bocadinho. Inclusão, pronto, é porque aceitamos, então está aqui, mas depois não existe nada. Mas se estiver à parte do recreio, isso não é inclusão, não é? Exato. E vocês sentem que cabe toda a gente na escola? Cabem todo tipo de alunos? Para ser sincera, não eu quero que tu sejas sincera. Não, acho que ainda temos mesmo um longo caminho. E o Tomás já esteve aqui em algumas escolas e o que eu sinto é que aquela verdadeira inclusão de chamar, vamos ajudar, muitas vezes escapa. E também acho que ainda há falta de olharmos para a criança sem medos, porque mesmo em turma, o que acontece, eu acho que começa a sentir que o Tomás também começa agora a crescer e começa a estar noutra fase, é que tem-se medo de falar do problema, não é? As outras pessoas, não tu, não é? Não eu. Por exemplo, dentro da escola. Sim, porque é que, por exemplo, não existe uma conversa em turma onde se apresentem as crianças e as dificuldades de cada um. Claro. Porque, na realidade, todos nós temos dificuldades. Como é óbvio. A Mariana estava a dizer que a dificuldade da Mariana era a concentração, não é?
se todos os professores fizerem esta pergunta aos alunos, se calhar a Mariana, no tempo antigo, tinha dito, eu tenho dificuldades em concentrar. O Tomás, se calhar, diz-me que tem dificuldades a ler, não é? E assim percebem todos que são todos diferentes, mas todos iguais ao mesmo tempo. Depois cria-se os normais, isso estávamos, não é? sim, Que estávamos a falar ainda há bocadinho, que mesmo as crianças depois começam a perceber que aquelas têm mais dificuldades, então já não é normal. E isso, como não é explicado, vai ficando interiorizado e vai-os afastando. Ou seja, no caso do Tomás, que é visível aos olhos dos outros, que não é, por exemplo, um caso de uma criança que tem autismo ou que é neurodivergência ou que tem déficit de atenção, não é? Falar sobre isso poderia fazer com que... Porque, na verdade, é o que estavas a dizer. Todos nós temos os nossos... Toda a gente tem problemas, toda a gente tem questões, toda a gente tem mais facilidade numa coisa e menos facilidade noutras, não é? As crianças, o Tomás tem um talento incrível para estar com as outras pessoas, para criar ligações. É um ótimo relações públicas. Ótimo, e se calhar vai haver outra criança que é ótima a matemática, mas se calhar tem dificuldade a relacionar-se com os outros. Olha, por exemplo, já que estás a falar disso, eu tenho 4 filhos, não é? Como tu tinhas dito, e tenho o Tomás e o Francisco, eles têm 21 meses de diferença, e o Francisco é o oposto do Tomás, ou seja, é uma criança mais tímida, e o Tomás é super extrovertido, é muito fácil de começar a falar. E é engraçado ver, isto acontece frequentemente ainda hoje, que um tem 11, vai fazer 11 e outro 9, que chegamos a um sítio em que o Francisco não conhece ninguém e o Tomás também não. O Francisco automaticamente chamou o Tomás para ir falar com aquele grupo. Porque já sabe que vai ter mais facilidade. Exatamente, e depois ele só precisa disso e depois vai o Francisco. E é isto que tu estás a dizer-me, é as valências, o forte de um é a fraqueza do outro, é um complemento. E o que tu dizes, se calhar, em sala de aula, é que se houvesse essa conversa, sim, ou seja, o Tomás tem uma questão, e se ninguém fala disso, é um bocado o elefante na sala, não é? Está ali o elefante e ninguém vai falar sobre isso, vamos todos fazer de conta que não existe. Eu também considero que há boa vontade da parte dos professores de procurarem ajuda sobre como fazê-lo, mas depois eu acho que há muita falta de formação até sobre os próprios perfis das crianças, o que é ter uma criança que tem uma hiperatividade, que tem autismo, e depois acaba muito por os professores esperarem destas crianças quase uma normalização que não vai acontecer, e o nosso papel aqui depois enquanto terapeutas, pais, conversar sobre, ser curioso sobre esta criança, portanto qual é o perfil desta criança e como é que dentro da sala de aula eu vou conseguir acomodar, e portanto é aí que acontece a inclusão, e temos muitos professores que por desconhecimento, aquilo que muitas vezes esperam é que esta inclusão seja ao mesmo tempo um trabalho em que a criança é ali normalizada e colocada num molde como se que tivesse... a escola espera. E, portanto, nós temos urgentemente que mudar este Eu acho molde. que essa é a grande questão, que é o que a escola espera, não é? Porque cada criança é um universo e cada criança traz um universo consigo, e esse universo tem que ser respeitado. Eu acho que o que existe como mãe é... Há muitos professores, mas há muitos professores que não têm formação para ter uma criança com necessidades especiais em sala. E depois, o caminho mais fácil, muitas vezes, é ignorar. Ou é tentar que eles acompanhem. Mas eu nem sei como é que é possível um professor que não tenha essa formação, não é? Mas eu, por exemplo, o Tomás, eu senti que foi na pré, ele teve uma professora em que não foi, sempre nós pais, sempre fomos pais muito presentes, com muitas reuniões com a professora em sala de aula em que falávamos, e a professora nunca foi capaz de nos dizer que não estava a conseguir trabalhar com o Tomás. Quando é que eu descobri isto? Quando acabou o ano letivo e foi, entretanto, entrou o Covid, e eu percebi que automaticamente não havia trabalhos para o Tomás, e isto para uma mãe também é muito duro. Ou seja, os pré-requisitos aos Exatamente, trabalhos. ou seja, em plena pandemia, aí como fica tudo mais a cru, consegue-se perceber, porque nós não estamos na escola, trouxe muito não estamos na sala, a pandemia obrigatoriamente, era altamente frustrante, estávamos num Teams, onde houvesse atividades lá está, transversais a todas as crianças, e depois eu percebia, o meu filho
Não vai Ou seja, conseguir. E não havia esse cuidado. a professora dava trabalhos ao Tomás que tu sabias que ele não ia conseguir Exatamente, fazer. e eu acho que aí falhou porque não houve esse cuidado da professora em dizer, para o Tomás vamos fazer este tipo de atividades, porque isto sim é incluir. Porque, Não é? e devia trabalhar juntamente com a equipa que o Tomás felizmente existia, tem, não é? e De que ela sabia que terapeutas, existia. fazer uma reunião com os terapeutas e perguntar como é que em sala de aula eu posso... Mas em reuniões estava sempre tudo bem e nunca foi preciso ajuda de ninguém. E afinal não, havia um longo trabalho para fazer e depois estas coisas vão tendo, sendo prejudiciais. Claro, porque o tempo, temos ali uma janela de tempo. Sim. Mariana, agora falando um bocadinho, eu gostava que me explicasses, como neuropsicóloga, que me explicasse um bocadinho o que é que, para quem se calhar não está familiarizada com o termo, o que é isto da neurodiversidade? Neurodiversidade é reconhecer que há diferentes formas de pensar, de sentir, de integrar diferentes estímulos sensoriais. Nenhuma delas é melhor ou pior do que a outra. E, portanto, a forma como uma criança olha para um determinado objeto ou a forma como percepciona o mundo é válida na sua forma de o fazer. E é como a biodiversidade. Quanto mais, melhor. E o que acontece muitas vezes com as crianças que nós chamamos de neurodivergentes, não é? E onde cabe autismo, onde cabe PHDA, onde cabe uma dislexia, uma descalculia, é tentarmos inverter aqui um bocadinho este tratar. Portanto, ela tem que ser tratada precisamente para conseguir estar sentada durante 1 hora, tem que ser tratada para conseguir interagir exatamente como as outras crianças, nós podermos olhar para ela. Desculpa que eu agora estava a ouvir e estava a pensar já, mas porquê que essa criança tem que ser tratada como as outras crianças? Porque se calhar essa criança que pensa de maneira diferente é a que está certa. Porque isto do certo ou errado... É eu falo porque eu fui uma sim, criança neurodivergente, eu só fiz o meu diagnóstico, eu tenho déficit de atenção, hiperatividade, fiz o meu diagnóstico aos 42 anos, sempre soube que pensava de maneira diferente, não tive de facto dificuldade na escola porque... tinha boas notas, mas assim que eu entrei na primária, os meus pais foram chamados e disseram, não sei como é que eu vou conseguir ensinar esta miúda, porque eu de repente olhava para a frente, olhava para trás, mas depois quando chegou os primeiros testes, disse, afinal, pronto. Mas isso é uma realidade altamente complexa no sentido em que se tu tens uma criança, por exemplo, que tem um déficit de atenção, mas tem um bom potencial cognitivo, às vezes a escola até espera. Como ela é super boa aluna, ela só tem mais é que fazer exatamente como os outros fazem. E tu até consegues, e tu até sabes fazer. Mas isso do como aos outros, para mim, já é a exclusão. Mas não quando é falamos com estes adultos, que hoje em dia, felizmente, há cada vez mais sensibilização, então nas mulheres, bem, era todo um outro podcast, eu ficava aqui, é uma área de paixão, a experiência interna e o esforço que foi feito até chegar aonde se chegou, precisamente porque o caminho era sempre acomodar e caber naquela caixa, é um caminho que muitas vezes culmina naquilo que são, hoje em dia, os maiores diagnósticos na mulher, como ansiedade, como depressão. Felizmente há muitas que tiveram uma ótima rede de apoio, conseguiram, de alguma forma, fazer o seu caminho, e hoje em dia sabe-se que muitas pessoas neurodivergentes são aquelas que fazem girar o mundo. Não é romantizar a neurodivergência, porque tem desafios muito, muito complicados, mas a verdade é que muitas vezes... E cada neurodivergente também é diferente, somos todos diferentes, não há um igual ao outro, não é? Porque somos todos, lá está, um universo, e se calhar há sintomas nas outras pessoas que eu reconheço e outros que não. Completamente. Essa parte, por exemplo, da ansiedade, da depressão, eu sou o oposto. Claro. Portanto, e depois, mas muitas vezes o que acontece com estas crianças que crescem a tentar ser colocadas dentro de uma caixa e, portanto, a serem aquilo que não são, e estás a falar, sei lá, de um hiperativo que precisa de fazer o pino para estar a passar no quadro. Mas nós temos... Hoje em dia uma educação ainda muito adultocêntrica e, portanto, é aquilo que convém ao adulto e aquilo que incomoda menos o adulto para fazer as coisas funcionar. Isto é uma realidade dura de ouvir, mas é a verdade. E nós esquecemos que nós somos quem já tem aqui a maturação do nosso córtex pré-frontal, onde está a nossa capacidade de nos regular, a nossa capacidade de nos ajustar, está desenvolvida no adulto, não está na criança. E, portanto, nós temos que ter cada vez mais adultos
que olhem para o comportamento de uma criança e que sejam curiosos com aquele comportamento, que digam, ok, ela está agitada e está levantada, mas é porquê? É porque me está... A ideia imediata que o adulto tem é, está-me a provocar, está a desafiar a autoridade. Ou é mal educado. E não há aquele pensamento de, se calhar, é só a forma que aquela criança tem de conseguir estar concentrada. Parece que nos esquecemos todos tão rápido que já fomos crianças, não é? E de facto, numa escola, esse respeito pela criança devia estar no centro, acima de tudo. Sim. Não é? Porque uma escola não é feita para os professores, é feita de professores, mas é feita para essas crianças. E como é que nós podemos ajudar estes alunos que pensam de maneira diferente ou que sentem de maneira diferente, na prática? Convidá-los a fazer parte do processo. E o convidar, quando são pequenos, convidar os adultos a serem curiosos com esse comportamento e depois, em conjunto, como é que nós podemos fazer isto funcionar. Eu vejo que estás com mais dificuldade em passar esta informação do quadro. Como é que, em conjunto, muitas vezes a criança, quando já é mais crescida, consegue trazer soluções para cima da mesa. Claro que nós depois... psicólogos, os pais muitas vezes sabem lindamente o que é que funciona com os filhos. Olha, se puser um elástico à volta da cadeira para o meu filho poder estar com os pés a balançar enquanto escreve no quadro, isto é uma forma de... E achas que isso não acontece? Ou seja, os pais não muitas vezes os pais desconhecem que isto pode até ser uma possibilidade, ou há estratégias que são muito específicas que, com a colaboração dos terapeutas, chegamos lá. E, portanto, os próprios professores muitas vezes também só precisam que isto seja dito para executar. Depois, às vezes, encontramos algumas limitações com o se tenho que fazer para um, tenho que fazer para o outro. Aquilo que estavas a dizer, que estávamos a falar um bocadinho antes da nossa conversa, de, por exemplo, uma criança que precisa de estar em pé, que, não é? Que se calhar em pé consegue muito mais rapidamente passar para o caderno o que está no quadro. Ainda há muito esta coisa de têm que estar todos sentados direitinhos. E, no entanto, aquela criança, não estando a prejudicar ninguém dentro da sala de aula, é um método igualmente válido para aquela criança aprender. E é o que respeita o corpo dela e, ainda mais nas crianças que têm, por exemplo, um quadro de hiperatividade, há uma diferenciação neurobiológica evidente. Não entrando aqui em grandes pormenores, mas há alterações nos neurotransmissores, na famosa dopamina. Funciona de maneira diferente. E, portanto, aquele corpo está a pedir ali um input diferente para poder aprender tal e qual, como a Maria ou o João, que conseguem estar sentados a aprender. Depois acaba por nem ouvir, como é obrigado a ficar ali sentado. O esforço vai todo para aquele comportamento. Está a fazer tanto esforço que não ouve nada. A cabeça dele não está ali. Tu sentes, por exemplo, que com o Tomás, que se houvesse, que em sala de aula, sentes que ele, por exemplo, está sentado na sua cadeira e se calhar não está a ouvir nem metade, ou porque não lhe interessa, ou porque ele eventualmente não tem a mesma capacidade de concentração nos outros, e que se calhar se mudassem, uma coisa pequenina podia ser muito diferente? Sim, sem dúvida. Começa logo pelo número de crianças que existem em sala de aula, porque mesmo que o Tomás, porque é obrigatório ter uma turma reduzida, mesmo assim são Qual é que é esse ratio? Normalmente o miúdo que tem dificuldades equivale por 2, é mais ou menos assim uma conta, isso, não é? Eu acho que são 20 alunos no máximo, se não estou em erro. Okay. Mas mesmo assim 20 alunos é muito para uma professora. Mas o normal até hoje em dia é 30. Pois, mas mesmo esses 20 é muito, e isso é logo um dos fatores para que uma inclusão seja muito relativa. Porque é muito mais difícil criar com uma criança que ainda mais precisa mais esta relação emocional com o professor, não é? Tocaste num ponto muito importante. E pegando aqui na tua pergunta de como fazer isto, acima de tudo, criar uma relação com aquela criança. A aprendizagem vem a seguir. Uma criança que se sente segura no ambiente escolar é uma criança que está muito mais predisposta para aprender. E é por isso que, e é a neurociência que nos diz isto, uma criança em estado de alerta, em estado de hipervigilante, não aprende. Portanto, uma criança que ouve o grito da professora, que está constantemente sob a ameaça de tens que fazer igual aos outros, e tu consegues fazer igual aos outros, e já te disse para te sentares. E atenção, isto não é uma crítica, não é? Todos nós vamos acreditar que fazemos o melhor que conseguimos com a informação que temos. Mas uma criança que sente que há ali um perigo dentro da sala,
o seu cérebro vai todo Ou que está virar sempre a para se dizer, defender. vais de castigo. Se bem que eu nem sei como é que ainda existem castigos Isso hoje é em toda dia. uma mas- outra conversa. mas pronto. Mas aproveita aqui o podcast, não tirem os recreios às crianças, por favor. Sim. ok? Sim, não, os recreios Mas Mas há ainda há professores Nos que castigos. acreditam ok. Já que percebi. Como castigo. a consequência de, por exemplo, não ter terminado aquele trabalho é ficar, ou a consequência de ter levantado dentro da sala de aula é ficar sem o recreio. E isto é contraproducente. assim como o brincar na escola. O brincar nem sequer deveria ser negociação. O brincar é um direito que a criança tem. Muitas vezes é mais importante que já saber ler, que já saber escrever, e os professores estão tão focados nas aprendizagens que depois esquecem-se. Eu acho que é a própria o resto. estrutura. Mas a estrutura não a é própria o estrutura, problema. não, os currículos, aquilo que tem Sim. que aprender, que tem E a que pressão ensinar. que os professores também têm, porque não nos podemos esquecer que eles também têm uma grande pressão de conteúdos que têm que ser dados, e de facto o tempo não estica, e isso muitas vezes também deve gerar alguma frustração depois quando não se chega àquela criança, não conseguimos, não temos tempo a perder tempo, porque depois os outros também saem. E nós já prejudicados. temos até muitos exemplos, e a escola devia, até mesmo nos próprios métodos de avaliação, já se percebeu, não há grandes vantagens num primeiro ciclo de haver uma avaliação formal. Portanto, o primeiro ciclo é o início. Eu também acho que na da primeira não devia haver aprendizagem. testes. Portanto, eu criar uma boa relação com a escola, ainda muito a partir da brincadeira, porque a brincadeira é a maior porta de aprendizagem que existe. Eu acho que deveriam fazer projetos para uma por exemplo. criança. E, por exemplo, lá está, os testes e as avaliações, para quem não tem filhos neurodivergentes ou com qualquer questão, os testes são um fator de exclusão. Sem dúvida. Porque uma criança que não aprendeu a ler e a escrever no primeiro ano, não é? Não vai conseguir fazer os testes no segundo e se calhar no terceiro, e logo aí é um momento em que essa criança não participa. Sim, é um momento de tensão. E portanto, é mais um fator de exclusão, as avaliações, não é? Eu acho que tu, Andreia, deves sentir também na pele isso. Continua a promover um espírito muito até individualista no mundo hoje em dia que está virado E do avesso, e que competitivo. nós cada vez mais precisamos de empatia e cooperação entre ajuda. Não é eu percebo que tenham que existir algum tipo de métricas para validar as aprendizagens, que os professores também tenham que ter aqui algumas guidelines, mas a forma como a escola coloca o período da avaliação como métrica para definir, porque depois isto é tudo partilhado dentro da sala de aula. O bom aluno, quem teve o muito bom, quem ainda não tem, isto já cria nas próprias crianças Ansiedade. Essa pressão. Eu por acaso tenho uma história ótima. Na escola do meu filho, as notas, eu acho que na maior parte das primárias é bom, muito bom. Suficiente. E eu achava, na escola do meu filho Vasco, achei que não havia notas no primeiro ano, não sei porquê, mas ou seja, para mim era uma questão tão secundária que eu achei que não é. Mas eu achava sempre muito querido, porque o Vasco, quando trazia os testes, dizia sempre muito bom, e tinha parabéns, e um smile, e um coração da professora, eu achava sempre amoroso. E depois, uma vez estava a falar com uma amiga minha, que a filha também andava na mesma escola, e dizia assim, a professora é tão querida, que ela põe sempre um muito bom, um smiley, não é? É tão fofo. E ela, mas olha, a minha filha teve suficiente. E eu, muito bom é nota. Eu só percebi uns 4 meses depois que aquilo eram as notas, porque de facto para mim é tão irrelevante. Via que ele tinha os certos e que tinha se enganado ali ou aqui, mas eu acho que era tão mais especial e contribuía tão mais para a autoestima dessas crianças se todos tivessem muito bem, ou parabéns pelo teu esforço, que é promover essa autoconfiança, essa vontade de aprender e não as falhas, porque o erro, para mim... E o primeiro ano é muito desafiante, porque eles são muito pequeninos. É uma transição muito não violenta. têm maturidade sequer. A maior parte para não nada, está preparado. Eles vêm de brincadeiras livres De para repente, uma secretária que tem que estar sentadinhos. Se ainda formos pôr avaliações em cima disso, a pressão é mesmo muito, muito grande. E eu acho que é aqui que a escola tem mesmo que mudar e adaptar-se, porque é muito violento o processo. Não podemos querer o mesmo de uma criança de primeiro ano do que queremos de uma criança Claro, de eu acho que na primária ano. devia haver assim uma versão mais Acho que tem que ser, soft, não tem que é? ser uma transição e respeitarmos. Se há crianças que precisam de estar em pé para aprender, que
que estejam. Outras precisam estar sentadas no chão, que estejam. Porque não é por estarem sentadas numa secretária que vão aprender mais ou pior que os outros, pelo contrário. Claro. E quando há um diagnóstico, o que é que se esperaria de um professor? Acho que já falamos um bocadinho disto. Um diagnóstico, eu acho que é altamente limitativo. Porque nenhuma criança é um diagnóstico. Exatamente. Aliás, eu tenho PHDA e eu não sou um diagnóstico, eu sou a Sofia com uma série de coisas boas e menos boas. É isso que tu estás a dizer, não é? Exatamente. Um diagnóstico nunca é uma... Que às vezes o diagnóstico parece que é tipo uma sentença. Sim, ou então é também, isso. uma coisa que eu sinto é uma... então por Então isso é está que ele é explicado. assim, é uma explicação. E não é. E há uma desacreditação. Automaticamente, Sentes isso? sim. Um diagnóstico deverá servir como uma bússola. Há crianças que, pelo diagnóstico, se prevê até uma série de acontecimentos ou de determinados perfis. Vamos imaginar no autismo. Pode ser mais expectável que aquela criança, tudo o que seja complexidade na leitura e expressões mais idiomáticas, metáforas, que sejam um bocadinho mais complexo. O diagnóstico poderá ajudar-nos, se nós simplesmente diagnosticarmos, então aí sim, ok, temos o diagnóstico, temos o rótulo, não se faz nada com isso. Se nós usarmos o diagnóstico para poder explicar até porque é que aquela criança tem determinados comportamentos, o que é esperado... E mas, até por exemplo, para orientar os professores. Claro, não é? exatamente. Eu digo para um professor, eu, por exemplo, digo, Mariana, que trabalhas com isto, dás consultas e eventualmente tens famílias que chegam ao teu consultório e saem com um diagnóstico, que lá está, todas as pessoas reagem de maneira diferente. No teu caso, por exemplo, é diferente, porque de repente o Tomás nasceu e é um... E é contra a 21, portanto é algo, como tu disseste, É visível, não há portanto, como o choque foi quando ele nasceu para ti porque não fazias ideia, Exatamente. mas, por exemplo, uma criança que é neurodivergente ou que tem questões no desenvolvimento, como tem, por exemplo, o meu filho, é uma coisa que nós vamos descobrindo aos poucos e vamos tendo assim pequenos baques, tipo, de, ok, se calhar é isto, vamos descobrindo. E é quando temos esse tal diagnóstico, que lá está, cada pai, cada mãe vai reagir de uma maneira diferente, deve haver, eu acho, não sei, diz-me tu, uma conversa com a equipa da escola, com o professor, para saber, ele tem isto e na prática ele precisa disto. Isto devia ser o que devia acontecer. Sempre. Sim. Faço questão de dizer isso aos pais. E é como dizes, um diagnóstico para muitos pais traz alívio, porque finalmente tem uma resposta para aqueles comportamentos. Há outros pais que também, muito pelos mitos associados, há sempre um reajustar de expectativas, Claro. não é? E sempre que faço essa devolução, aconselho a que exista uma reunião multidisciplinar sobre aquela criança, porque aquela criança hiperativa é diferente da outra criança hiperativa. Claro. Agora que estávamos a falar disso, eu fui a uma reunião da EMAI do Tomás e nessa mesma reunião era uma equipa multidisciplinar e estavam a falar do Tomás, mas ninguém tinha trabalhado do Tomás. Com o Tomás. E a EMAI é o que explica? É a equipa multidisciplinar das escolas. Ok. Onde há o professor de educação especial, Exatamente, a psicóloga, acho eu também. Okay. É um conjunto de elementos. E estavam a falar do Tomás, até que eu tive que interromper e tive que perguntar: vocês já trabalharam com o Tomás? E ninguém tinha trabalhado com o Tomás. Eu disse: então estamos a falar do quê? Claro. É porque trissomia 21. Claro, exatamente. É muito vaga. É porque aquela criança tem trissomia 21 não é o meu Tomás com trissomia 21 e ao contrário, não é? Óbvio. E depois é isto que eu acho que acontece o diagnóstico, porque acho que é importante. Ou seja, tentam pôr na caixinha, tipo, é uma criança com trissomia 21. Então vamos é tirar isso, aqui o que é que fizemos com outra criança, vai ter dificuldades nisto, isso. Nem se olha para a criança Sim. como ser E individual. como em tudo, há um medo muito grande e muito legítimo de a escola depois se desresponsabilizar, Sim. não é? Por outro lado, muitas vezes a escola depois também diz que só atua e só faz isto ou faz aquilo quando há o documento escrito com o diagnóstico. E nós muitas vezes temos que até ajustar à realidade que temos, à família que temos, à escola que temos, sempre numa comunicação que tem que ser transparente. E tu agora, desculpa interromper, estavas a dizer isto da escola se desresponsabilizar.
eu também acho que às vezes também deve-te acontecer, também já me aconteceu a mim, que é, pois, é difícil, nós não conseguimos, não é? E de repente é tipo, como ele é assim, como ele tem estas questões... O problema está nele, não é? E não é nós. E em vez de darem uma solução, dão uma desculpa. Exato. Tu dizias, Sofia, aquele exemplo muito engraçado, não é? Que muitas vezes até quase que chamam os pais para saber o que fazer. E é como tu disseste, ir ao dentista e o médico perguntar o que é para fazer, não é? E os pais contam muito que a escola esteja também, de alguma forma, preparada, e tem que estar preparada. Mas eu acho que uma das maiores falhas é essa mesma. É porque não existe ainda aos dias de hoje formação para... E há poucos professores de ensino especial. Mas eu acho que qualquer professor, sendo de ensino especial ou não, devia ter conhecimento, um conhecimento básico. Hoje em dia Mas há muitos que não temos têm. internet, temos acesso a todo o tipo de informação, só não sabe quem não quer. Qualquer professor pode ir pesquisar neurodiversidade, tríssimo, e saber um bocadinho mais sobre estas questões, e é o que estás a dizer, e conhecer esta criança. Sim. Estão muito cansados, estão não cheios de burocracia em cima. Eu acho que ser professores hoje em dia não é nada fácil, mas a verdade é que depois nós não podemos ajustar a criança para facilitar a vida ao adulto, e portanto esta máxima de que coitado do adulto que não consegue fazer, quem está completamente desprotegido é aquela criança, e portanto o foco tem que ser aquela criança. Vai ter pressões numa vida adulta. Claro. Porque a escola é mesmo muito importante para a criança, a todo o nível. Sim, até porque onde aprende a estar com os outros, não é? Exato, e uma criança que constantemente vê-se a ser excluída, a sua autoestima daqui a uns anos não pode ser a mesma quem entrou. E falando um bocadinho nisso, e saindo um bocadinho dos professores, porque de facto lá está, estão cansados, como é que podemos criar esta cultura de aceitação, mas entre os amigos? Por exemplo, tu partilhaste aquele vídeo do Tomás que foi gozado porque usava rodinhas, não é? Eu acho que isso, na verdade, podia acontecer não só ao Tomás, como a qualquer miúdo. Claro. Lá está, sem questão nenhuma de desenvolvimento, porque somos todos diferentes. Mas como é que tu achas que, por exemplo, na prática, se pode mudar um bocadinho? Porque tu também deves sentir na pele a exclusão, não só da escola em si, do sistema, mas se calhar de outras crianças. Sim. Ou de outras famílias. Eu acho que a inclusão, estou sempre a dizer isto, começa em casa. E muitas vezes nós pais responsabilizamos e achamos que tudo começa na escola e acaba na escola, e não. A inclusão começa em casa. Acham, é a escola que ensina. Exatamente. E não é assim. Nós, pais, temos que dar o exemplo aos nossos filhos e mostrar que todos são diferentes e todos somos iguais, na realidade, e que há crianças de facto que têm mais dificuldades e que temos que ajudar essas crianças e não fazer o oposto. Outro fator que eu acho que é importante e que eu faço sempre é todos os anos letivos, quando muda a turma, claro, eu apresento o Tomás ao grupo dos pais. Fazes como, por exemplo, num grupo do WhatsApp? Sim, mando uma fotografia do Tomás, digo quem é o Tomás, digo que tem trissomia 21 e dou as características dele. Que é uma criança sociável, gosta disto, que faz aquilo, mas que tem algumas limitações. No entanto, se houver alguma coisa para falarem com os seus filhos, para haver logo aqui uma inclusão em casa. Para não... E achas que... E o que é que tu sentes na prática? Acontece isso? Eu acho que, atendendo à idade, vai acontecendo cada vez menos. Ou seja, quando são mais pequeninos... É tudo mais fácil. Explicam tudo. Sim. E à medida que vão crescendo... Sim. Os próprios miúdos vão sendo excluem mais, não é? Sim. Porquê? Porque as brincadeiras começam a ser diferentes. Claro. O esfazamento começa a ser maior e a tendência, de facto, cria-se muitos grupos e depois há uma ou outra criança mais sensível e que vai buscar e assim eles vão se afastando. E o Tomás tem, por exemplo, um grupo? Tu sentes isso? Ou tem tipo um ou outro amigo? Eu sinto que o Tomás tem um grupo, não sei se ele está integrado nesse grupo. Ou seja, ele acha que tem, ele diz que tem, mas tu não sabes se os outros veem dessa maneira. Exatamente, por exemplo, este ano o Tomás, já falei com alguns pais e de facto houve poucas festas de anos, mas estamos a falar numa turma de
27, já não me recordo aqui o número exato, ou de 23, porque aquilo depois era uma escola de ensino moderno, portanto as turmas são diferentes, e o Tomás foi a 2 festas de anos, convidado. E sabes que houve muitas mais do que 2, não é? Pelo menos sei que houve uma, porque a criança assim o disse, e depois nós questionámos o porquê dele não ter sido convidado, e disseram, porque eram umas atividades que o Tomás não ia fazer, e por acaso são as preferidas dele. Isso é muito triste, não é? Nós temos que ser os primeiros a modelar, nós adultos. E temos muito este tabu de, se uma criança vê outro ou um adulto em cadeira de rodas, não poder questionar, e nós temos que ser os primeiros a normalizar. A cadeira de rodas, aquela criança que está na sala de aula ou em casa, a criança que não fala. Portanto, há cada vez mais histórias, livros infantis giríssimos a falar da neurodivergência, das crianças que têm características não tão comuns ou chamadas atípicas, como quisermos, e há o adulto que está responsável por aquele grupo de crianças, pode ser o professor, como pode ser o monitor, como pode ser o pai naquela festa de anos. Se a nossa postura for de colocar o holofote no sítio errado, não é? Lá estás tu, João, sempre a conversar, em vez de, já viram a capacidade que o João tem de decorar os planetas do sistema solar, e portanto nós somos os primeiros a ter que colocar o foco no sítio certo. E aquela criança, quando está muito feliz, abana muitas mãos. E eu, quando estou muito feliz, salto. E se nós normalizarmos isto tudo, mas temos que ser os primeiros, porque somos os primeiros a dizer, não perguntes, não fales, não digas. Mas o que eu sinto é que, e por isso é que eu queria muito falar sobre este tema, é que quem não vive não faz ideia do que é que um pai e uma mãe que tem um filho com neurodivergência, com algum síndrome, com uma cadeira de rodas, com algum tipo de deficiência, seja ela física, intelectual, não faz ideia. E por isso é que eu acho que a empatia deve ser uma disciplina. Há muitos adultos que precisavam dessa disciplina, que é precisamente nós colocarmos no lugar do outro. Porque, à partida, uma família, vamos dizer, com crianças que não têm nenhuma questão de desenvolvimento, se calhar nunca vão falar disto. Sim. Mas lá está. Mas se tiverem um colega que tenha esta dificuldade, ou se a criança chegar a casa e dizer o Joãozinho porta-se de uma maneira estranha, é tentarem se informar porque é que o vosso filho disse aquilo e tentarem saber. E explicar. E tentarem explicar. Então explicar o porquê daquele comportamento, porque se não for explicado, é normal que a criança depois se afaste dessa Minha criança. filha chega muitas vezes a casa e o tal bateu. Será que ele estava num dia mau? Como é que resolveram a situação? Será que ele precisava de ajuda? E não haver logo, portanto, este julgamento imediato. As crianças batem uns nos outros, isso é uma coisa banalíssima. Sim, mas... Aliás, quem tem filhos, mais do que um filho, certo, claro, faz parte da relação de irmãos, não é? mas muitas vezes há logo o alvo naquela criança que é mal comportada da sala porque bate, porque é muito agitada, porque nunca ouve, porque está sempre levantada. E, portanto, se nós em casa também pudermos desconstruir um bocadinho isto... se calhar quando eles voltarem para a escola vão... E dizer-te só também isto, desculpa Sofia, que as famílias neurodivergentes têm muito maior probabilidade de ter questões psiquiátricas, burnouts e tudo mais. Estão muito mais propensas a isso. Bem sei, o que eu queria também deixar aqui de mensagem para quem nos está a ver ou ouvir é que às vezes há coisas tão pequeninas que podem fazer total diferença. Por exemplo, a Andreia, essa criança que fez anos e que se calhar os pais acharam que é perguntar antes, porque lá está o que tu dizes, o Tomás adorava as atividades dessa festa em específico e se calhar eles iam ficar bem, porque nós nunca sabemos, porque de facto cada pessoa, cada criança é um universo. E eu, por exemplo, tenho uma história, agora o meu filho mudou de escola há 1 ano e foi para uma escola. Ele não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém, eu estava mais ansiosa e nervosa do que ele, acho que nós mães ficamos sempre mais nervosas do que ele, porque eu não sabia que quando ele entrasse naquela escola se ele ia dizer que não queria, se ele ia agarrar-se a mim, se ele ia chorar, mas ele foi, disse-me adeus, quem chorou fui eu. E, por exemplo, uma coisa que faz mesmo diferença, eu há pouco tempo queria convidar... amigos que o Dudu gostasse para a festa dele, porque acho que ele também não tem convidado toda a gente porque são
29 e são imensos, e acho que também é importante, lá está o grupo, então fui perguntar, sabia de 3 amigos que ele falava muito, quis convidar esses, e perguntei, por exemplo, ao auxiliar quais são os amigos que ele gosta, e descobri nessa altura, portanto há muito pouco tempo, que 5 miúdas da turma dele criaram o Clube do Dudu, e que são 5 miúdas que o adoram e que vão todos os dias à mesma hora brincar para um sítio específico do recreio. E elas vieram à festa, fizeram papéis a dizer que o adoravam, a dizer I love you always, uma coisa amorosa, e são estas coisas para pais de miúdos com alguma questão no desenvolvimento que fazem total diferença. E que nos dá alento. Exatamente, e que nos dá força. E, portanto, se alguém que está a ouvir, é muito difícil não me emocionar a falar disto, se alguém que está a ouvir, nós pomos no lugar do outro. Sim. Convidem para a festa de anos. É isso, convidem para as festas de aniversário, se o vosso filho, como é óbvio, importante. gostar da outra criança, porque eu também acho que não se deve ninguém. Sim. Nenhuma criança obrigar uma criança que não gosta, que não se dá. E está tudo certo com isso. Uma coisa é porque não se acredita. Não é? Por exemplo, a Constança tem uma grande amiga dela que tem cadeira de rodas, usa cadeira de rodas, e nunca foi um impeditivo para a convidarmos. Mas tu já vives na pele, portanto já tens outra consciência. Poderia, se eu não tivesse um Tomás, não ter esta sensibilidade, podia-me acontecer, e eu dizer, olha Constança, não dá, porque a menina tem cadeira de rodas, como é que vai uma festa de pijama com cadeira de rodas, ou como é que vem aqui agora para a tua festa, que vai ter insufláveis e vai ter imensas coisas. E ela foi às 2. E de facto a menina teve lindamente, sentiu-se incluída, foi engraçado porque estava a pintá-la, a outra estava a penteá-la, e é bonito e esses pais fazem uma vida normal. Portanto, se têm uma filha de cadeira de rodas, obviamente que vão tentar ir a todos os lugares. Portanto, não podemos ser nós a fazer esta exclusão. Os pais ou a mãe dessa criança logo te diria, olha, não consigo. Mas é preciso incluir. Sim, exatamente, porque os pais se virem que têm uma criança que não consegue estar na festa pela razão que for, vai ser a primeira a dizer, olha, obrigada pelo convite, o meu filho não vai poder ir. Não é? Portanto, tem coisas como fazer um bolo dentro da sala de aula e ser uma criança celíaca, portanto a farinha escolhida é uma farinha que dê para todos, não é? Ele não vai poder participar porque ele é intolerante. Eu, por exemplo, um amigo do Vasco era celíaco e eu só me lembrei depois de ter encomendado o bolo e fui comprar especificamente bolo e coisas que ele pudesse comer, e muito engraçado que o meu filho todos os anos dizia, mãe, tens que ir comprar um bolo para o Bernardo porque ele vai à minha festa. Isso também é promovido na escola, não é? Essa diferença, essa necessidade específica. E é naturalizada, super natural. É isso, é para tornar natural dizer que... Porque cada criança é um universo e as crianças que têm estas questões são crianças, só quem os conhece. São crianças que eu acho que espalham amor, não é? Sim, sem dúvida. O Tomás, o Duarte, são crianças que vieram incríveis ao mundo para dar amor, e só quem está próximo é que sente este amor. São criativas, são inteligentes. Adorava ficar aqui mais meia hora a conversar com vocês. Obrigada, Andreia. Obrigada, Mariana, por esta conversa maravilhosa. Obrigada. Eu acredito muito que cada pequena conversa pode provocar grandes mudanças e, portanto, eu espero que esta conversa vos fique no coração e pensem de outra maneira, se é que já não o pensam, e se gostaram deste episódio, partilhem, e eu espero por vocês no próximo Antes que a Campainha Toque. Obrigada a todos.